11h10. CBN Carreira, com Maria Cristina Consalter. Olá, Cristina, bom dia. Bom dia, Cláudia e ouvintes. Hoje nós vamos falar aqui com a Cristina sobre os diferentes tipos de sofrimento no trabalho. Em algum momento, esse sofrimento, ele pode ser benéfico? Sim, Uhum. essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Cláudia, o sofrimento é inerente à vida. Como é que no mundo do trabalho Ia ser ele diferente. deixaria de acontecer, né? Seria diferente. Então a gente precisa considerar isso. O que eu percebo antes de responder a tua questão? O ser humano faz o que pode para evitar situações que gerem sofrimento. Né? Uhum. É uma coisa que é considerada Natural. terrível, Uhum. dolorosa. Então as pessoas realmente evitam. Uhum. Mas eu quero trazer duas perspectivas que, aliás, nós já falamos em torno de um ano atrás, mais ou menos, esse tema, e eu estou trazendo novamente, porque eu considero ele relevante. A quantidade de colaboradores de empresas se demitindo, entrando com atestado, com licença médica, por problemas de saúde mental, estão se amplificando consideravelmente. E a tendência é que isso ainda cresça exponencialmente. Uhum. Por que isso acontece? Nós já vimos em outras conversas lá atrás que isso tem uma relação muito forte com a cultura organizacional da empresa, o sistema de valores que essa empresa cultiva, o sistema de crenças, a forma como as pessoas se comunicam, a forma como elas se relacionam. Então, existem empresas que têm um tabu em torno da comunicação. Não se dá feedback e não se recebe feedback. A gente costuma dizer que são culturas fechadas. Tá? Então, a gente está olhando por um prisma que pode gerar sofrimento no trabalho, é quando o modelo de cultura organizacional que o trabalhador está inserido não tem conexão, não tem uma identificação com os valores e a forma de trabalhar do colaborador. Mas existe essa dissonância. Uhum. Isso gera sofrimento. Tá? Outra questão muito importante é quando trabalhadores, principalmente a gente vê aqueles trabalhadores com atividades essencialmente burocráticas, essencialmente técnicas ou operacionais, que estão desenvolvendo suas atividades sem a menor motivação. Elas não se veem pertencentes àquela situação, àquele trabalho, não conseguem identificar que elas geram um resultado, né? A força de trabalho. O que acontece com o passar do tempo? Isso gera um sofrimento que nós chamamos de sofrimento psíquico ou psicológico. Uhum. Fica separado a questão do trabalho e do prazer. Então a gente vê trabalho e desprazer. Trabalho e falta de reconhecimento e falta de significado. E isto vai envolvendo a vida deste trabalhador, a vida externa, não é só no trabalho. Uhum. A vida toda fica contaminada pela falta de um propósito. É aí que a gente observa o crescimento de pessoas tomando antidepressivos, né? Remédios muito fortes para dormir. Para suportar, né? Rivotril, que tinha uma época que as pessoas tomavam, hoje existe um cuidado muito grande, porque existem pesquisas que dizem que o excesso do Rivotril pode causar demência no futuro. Olha que coisa maluca, né? Então as pessoas estão tomando remédios para ansiedade, para depressão, e não estão conseguindo suportar a própria vida e a realidade do trabalho. Mas eu quero trazer a perspectiva do sofrimento criativo. Opa, ainda Esse é um outro bem, tipo de sofrimento. essa é outra perspectiva que nós podemos encontrar. Aham. Ainda bem, se o sofrimento é inerente à vida e ao trabalho, ainda bem que nós podemos criar alternativas, criar valor, Uhum. né? Ainda bem que nós podemos nos desenvolver, pensar de formas diferentes por meio do trabalho. Quando eu digo trabalho, eu não me refiro ao trabalho em si, mas tudo que é mobilizado pelo trabalho.
Uhum. São as trocas que nós fazemos com clientes, com os colegas de trabalho, com a chefia imediata. Então, esse ambiente tanto pode ser nocivo Tá. e gerar falta de perspectiva, porque a cultura é mais tóxica, mais fechada, quanto pode ser um ambiente mais acolhedor ao desenvolvimento humano. Tá? Então, o sofrimento criativo e o sofrimento psíquico foram batizados por Christophe Dejours, que é um psicanalista francês muito conhecido, pesquisador sobre saúde mental e trabalho. Então, essa perspectiva nos aponta para a seguinte direção. Olha, já que nós temos que produzir, e já que o trabalho ocupa uma posição de centralidade em nossas vidas, nós somos pressionados, sim, Uhum. por metas, por resultados, pelo tempo, pelo prazo, por obter Todos os dias. e por obter às vezes uma resposta que não está madura o suficiente, Cláudia, para acontecer. Então essas pressões são inerentes ao mundo do trabalho. Uhum. A diferença é quando a pessoa tem uma certa condição de saúde mental, ela tem uma capacidade criativa que está, né, que faz parte, Faz parte. que está viva dentro dela, que está pulsante. Então, em situações críticas de pressão e estresse, né, uma pessoa pode sentir assim, nossa, o que eu faço? Vem uma tensão, uma ansiedade. Uhum. Como resolver este problema? Parece que não há uma solução. Daqui 15 minutos ou meia hora debaixo do chuveiro no trânsito ou numa troca entre colegas de trabalho, é possível produzir uma saída criativa interessante que libera a sensação de prazer, de realização e de crescimento. Aí Então, sabe aquela faz parte. assim, nossa, que bom, Que bom. né? Parece que algum tempo atrás não ia acontecer Uhum. e uma produção. Então, eu tenho mais um minutinho. Sim. Gostaria de aproveitar aqui nessa coluna e falar de uma questão muito importante da liderança, no sentido de produção de espaço, Uhum. de crescimento e desenvolvimento humano em prol da saúde mental. Eu acho que uma metáfora que cai muito bem aqui é a polinização. Normalmente nós observamos que as abelhas são experts na polinização Uhum. e também, que eu me lembro, eu não sei se outros pássaros, o beija-flor, ele Aham. poliniza. Se a gente faz a metáfora do jardim, estamos em um jardim e nesse jardim o líder poliniza Poliniza. conhecimentos, inspira pessoas, troca ideias, né? E por meio do diálogo ele cativa as pessoas no sentido delas enxergarem coisas além do rotineiro no trabalho. Esse processo de polinização, ele é extremamente importante para a manutenção do equilíbrio emocional e da saúde mental das pessoas. São nessas situações em que o trabalho encontra o seu lugar de sentido na vida das pessoas, que não é só o lugar para você ter um salário, né? Uma Mas fonte tem que para ter. fazer sentido. Você tem Sim, recompensas claro. se você tem um trabalho que te realiza. E essas recompensas têm a ver com o reconhecimento e com a possibilidade de desenvolver uma mentalidade mais aberta, mais criativa e dinâmica. E viva o sofrimento criativo, Cláudia. Pois é verdade. Boa conversa aqui com a Cristina hoje. Cris, muito obrigada e até a próxima. Obrigada e até breve. 11